de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Alrighty, now we're going to go to English. Agora nós vamos mudar para o inglês. If you guys can open your Bibles to Genesis 37. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. I'm going to need your help E eu vou precisar da sua ajuda hoje. because you probably don't want me reading in Portuguese. Porque possivelmente vocês não vão gostar muito quando eu ler essa passagem em português. So I'm going to want you guys to read together. Então eu vou assistir enquanto vocês leem essa passagem. Why don't you guys closer? You're so far away. Yeah, I'll help you. I'll bring the other thing too. Obrigada. Obrigada, Davi. All right, so I got a question. Eu tenho uma pergunta para você. Have you ever been so excited about something and something that God showed you and you just couldn't wait to tell someone? A pergunta é, você ficou em algum momento na sua vida super animado com algo que estava acontecendo na sua vida que você mal pôde se conter e teve que contar isso para alguém? Maybe it was a vision, Talvez tenha sido uma visão, a purpose, um propósito, or a dream set your soul on fire so you just had to tell someone. ou talvez um sonho que te incendiou seu coração e você não se conteu e teve que contar para alguém. Joseph was that kind of person. José era esse tipo de pessoa. He was young, anointed, and full of potential. Ele era jovem, ungido e cheio de potencial. But in Genesis 37, we learned something important. Mas em Gênesis, no capítulo 37, nós aprendemos algo muito importante. Not everyone can handle your dream. Que nem todas as pessoas conseguem lidar com o seu sonho. God gives you dreams, but people respond to them differently. Deus te dá sonhos, mas as pessoas podem responder a esses sonhos de maneiras diferenciadas. Sometimes, even those closest to you, your friends, your family, can become jealous, intimidated, or even try to sabotage your dream. E muitas vezes aquelas pessoas que estão perto de você, até seus familiares, seus amigos, pessoas próximas, podem ficar com inveja de você ou querer até sabotar os seus planos ou os seus sonhos por se sentirem intimidados. Sometimes they want to sabotage what God put inside you. Talvez eles queiram, muitas vezes eles podem tentar sabotar o que o Senhor colocou dentro de você. So we're going to read from verse 2 to 11. Então nós vamos ler o capítulo 37 dos versículos 2 ao versículo 11. Please, church. Então, igreja, todos juntos, por favor. Esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Silpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Verso 3, por favor. Ora, Israel amava mais a Jacó Porque era filho. da sua velhice, que o mandou fazer para ele uma Verso 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estava em escuridão. Eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos me disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente reinará sobre nós? E por isso hoje I started out so strong and then it started dying. Vocês começaram tão bem, entusiasmados, mas depois deram uma pequena desacelerada. So what did we just read? E o que a gente acabou de ler? Joseph was 17 years old at this time. Nessa época, José tinha 17 anos. Joseph lived
from around 1950 BC to 1805 BC. José viveu mais ou menos entre 1915 a.C. e até 1805 após Cristo. So he had these dreams around 1898 BC. E ele teve esses sonhos por volta de 1898 a.C. Joseph was young, gifted, and God had chosen him. José era jovem, talentoso e, mais importante, o Senhor o escolheu. God gave him a dream that he would one day rise to a position of leadership and influence. Deus Instead, he told his brothers and his father. E ao invés disso, ele contou esse sonho aos seus irmãos e seu pai. All of them rebuked him for these dreams, but it wasn't his fault. E todos eles o desprezaram por causa desse sonho, mas na verdade não era culpa de José. God was the one that gave it to him. Deus foi quem, na verdade, o deu esse sonho. His brothers weren't ready to hear what God had planned. Na verdade, os irmãos deles não estavam prontos para escutar o que Deus tinha para falar a ele, Because of their jealousy. por causa da inveja deles. Joseph was his father's favorite son. José era o filho favorito de Jacó. Now they're being told that he's God's favorite as well. E agora eles estão estão falando para eles que, além disso, ele é o favorito de Deus também. His brothers couldn't handle that. E os irmãos dele não conseguiram suportar isso. This is the first lesson. E essa é a primeira lição. Just because the dream is real doesn't mean everyone is ready to hear it. Só porque o sonho é real, não quer dizer que todos estejam prontos para você. Does anyone know who Tyler Perry is? Vamos lá, alguém aqui conhece um ator americano chamado Tyler Perry? If you watch the Medea movies, that's Tyler Perry. Se você já assistiu algum filme de comédia do Madea, que falaria em português, você provavelmente conhece o ator principal. When Tyler was a kid, he dreamed of becoming a filmmaker. Quando o Tyler, esse ator americano, era pequeno, ele sonhou em ser um produtor de filme. But his father would physically and verbally abuse him for dreaming so big. Mas o pai dele literalmente abusava ele verbalmente, fisicamente, simplesmente pelo fato dele ter esse sonho. His friends would laugh at him, and some even stole his ideas. E os amigos dele simplesmente riam na cara dele, e alguns outros roubavam as ideias dele. But he kept dreaming. Mas ele continuou sonhando. And he created movies that had strong Christian messages behind them. E ele criou filmes que tinham uma mensagem cristã forte por trás do seu roteiro. So God showed him favor. Então, dessa forma, o Senhor concedeu favor a ele. Tyler Perry went from being homeless to owning one of the biggest film studios in the United States. O Tyler Perry, ele saiu da posição de uma pessoa sem uma casa, né, mendigando o seu dia a dia, para uma posição de milionário. He went from being homeless to owning one of the most expensive private jets in the US. Ele saiu da posição de ser um sem-teto para uma posição onde ele é dono de uma empresa de maiores de jato. One of the most expensive private jets. Worth $185 million. A lot of money. Nossa, ele saiu de sem-teto para o dono de um dos jatos mais caros que existem por aí. Quanto que é? 185 million. 185 milhões de dólares é o custo do jatinho dele. Can you imagine that? One thing that he has, $185 million. Você pode imaginar isso? Uma das coisas que ele tem, só essa uma coisa, custa 185 milhões de dólares. But make a note of this. Mas perceba isso. Joel 2:28 says that God still gives dreams today. Joel capítulo 2, versículo 28 fala que Deus ainda nos dá sonhos nos dias de hoje. But wisdom is required to know when, how, and with who to share them with. Mas a sabedoria ela é requerida para que saibamos com quem, o quando e como compartilhar esses sonhos com alguém. I'm going to repeat that. Eu vou repetir isso. God still gives dreams today. Deus continua dando sonhos hoje. But wisdom is required to know when, how, and who
to share them with. Mas sabedoria é um requisito para que você saiba o com quem, o quando e de que forma compartilhar isso com uma pessoa. Proverbs 13:3 says, "Whoever guards his mouth preserves his life." E Provérbios, no capítulo 13, versículo 3, fala que quem guarda a boca protege a própria vida. Now we're going to do a little bit more reading. E nós vamos fazer um pouco mais de leitura. I'm going to put you guys to work, Eu vou botar vocês para trabalhar mais uma but I vez. promise this is the last reading for tonight. Mas esse vai ser o último período de leitura da palavra. Gênesis 37, dos versículos 12 a 28, por favor. Church, Todos juntos. Do versículo 12 a 28. Pois vou mandar você até ali. José respondeu: Eis-me aqui. Agora, veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou para o dia pronto, e ele foi a Siquém. 15. Eu continuo daqui, se quiser. Versículo 15. O homem o encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: O que você está procurando? E ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando seus rebanhos? Versículo 17. O homem respondeu: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José foi embora em busca dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. E eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, livrou das mãos deles, dizendo: Não lhes tiremos a vida. Ele acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no naquela cisterna do deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben propôs isto para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou aonde estavam os irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e o jogaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que lhe levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal, ele é nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. So Joseph's own brothers plotted to kill him. E dessa forma, os próprios irmãos de José bolaram para matar ele. They stripped him of a coat, the same coat that symbolized his favor. E eles, arrancaram a túnica de José, que era a mesma túnica que representava o favor de Deus na vida dele. They threw him in a pit Eles jogaram eles na cisterna and then sold him to slavery. e depois venderam ele como escravo. They were jealous. Eles tinham inveja. Joseph's brothers couldn't handle his potential. Os irmãos de José não conseguiam lidar com o potencial do seu irmão. And unfortunately, many people can't handle yours. E, infelizmente, muitas pessoas também não conseguem lidar com o seu potencial. Here's the second lesson. Essa aqui é a segunda lição. Jealousy often comes from proximity. Muitas vezes a inveja vem de um lugar muito próximo. The closer people are, the more your success can feel like a threat.
Quanto mais próximas as pessoas estão de você, a sensação de que o sucesso é inconcebível para essas pessoas. People who are jealous of your calling will often attack you before it's fully developed. Muitas pessoas que têm inveja do seu chamado vão te atacar antes que o chamado seja totalmente desenvolvido em sua vida. Just because they grew up with you doesn't mean they're growing with you. Não quer dizer que o fato deles terem crescido perto de vocês, que eles estejam crescendo com você. Be discerning. Você tem que ter discernimento. Jealousy and envy wears many disguises. A inveja e o ciúme, eles se disfarçam de formas diferentes. Watch for friends who smile in your face but compete with you in silence. Tenha cuidado com aqueles amigos que sorriem para você, mas por trás eles planejam contra você. If they can't celebrate with you, they may try to sabotage you instead. Se eles não conseguem celebrar suas vitórias contigo, eles podem planejar sua derrota por trás. But listen, Mas escute, Joseph's brothers could strip him of his clothes and dignity. os irmãos de José conseguiram despí-lo da sua túnica, das suas vestimentas, mas não da sua dignidade. E da sua dignidade. But they couldn't strip him of his purpose and destiny. Mas eles não conseguiram despí-lo, destituí-lo do seu destino, do seu propósito, do Little seu did they chamado. know that the pit was part of the process. E eles não sabiam, na verdade, que a cisterna, ser jogado na cisterna, fazia parte do processo de Deus. God gets the bad and creates good from it. Deus pega aquilo que é ruim e transforma em algo bom. Jesus was betrayed by Judas and rejected by Peter. Jesus foi traído por Judas e Rejected by negado por Pedro. Peter. In other words, Jesus was thrown in the pit. Em outras palavras, é como se Jesus tivesse sido jogado numa cisterna. But that betrayal didn't stop God's plan. It fulfilled it. Mas aquela traição não parou os planos de Deus. Na verdade, fez com que os planos de Deus fossem cumpridos. Jesus needed to be betrayed so that he can pay for our sins and defeat death. Jesus precisava ser traído naquele momento para que ele tivesse a oportunidade de pagar pelos nossos pecados e para que nós possamos ter arrependimento e salvação através dele. The devil thought that by killing Jesus, he was defeating God's plan. E o diabo pensou que matando Jesus ele estaria arruinando os planos de Deus. Little did he know that killing Jesus actually fulfilled it. E o que ele mal sabia, na verdade, não esperava é que matando Jesus, na verdade, ele estava cumprindo o propósito e os planos de Deus para nossas vidas. Joseph was sold to slavery, and the slavers took him to Egypt, far, far away. José foi vendido como escravo, né? E os seus novos donos levaram ele para o Egito, né? Bem distante. What Joseph's brothers thought was the end was actually the beginning. E aquilo que os irmãos de José acharam que era o fim de José era na verdade o início da vida dele. It was the beginning of God's plan. Era o início do plano de Deus para José. God was with Joseph the entire time he was in slavery. Deus estava com José o tempo inteiro que ele esteve naquele local como escravo. And the dream lived on. E o sonho, Lived on. e o sonho foi concretizado. Here's the third lesson. E aqui está a terceira, que é a terceira lição, perdão. Even when it seems like the dream died, hold on. Mesmo quando você acha que o sonho acabou, se agarre nele. Don't panic. The pit is part of the process. It's not permanent. Não entre em pânico. A cisterna vazia é parte do processo, não é o final. People may mean to bury you, but God means to plant you. Algumas pessoas acham que elas precisam te enterrar, mas na verdade Deus precisa te plantar. God preserves the dreams even when others try to kill it. Deus preserva os sonhos mesmo quando outros tentam destruí-lo. You may feel like your dream is delayed or even destroyed. Muitas vezes você pode achar que o seu sonho está atrasado ou talvez destruído. But just like Joseph, God is still.
posição que poderia livrar a sua família da fome intensa que tomou conta daquele país 20 anos depois. God was looking 20 years in the future. Então Deus estava olhando 20 anos para frente. God made the bad fit into his plan. Deus fez aquela coisa ruim se encaixar nos planos de bem que ele tinha. But here's the thing. Mas aqui tem um detalhe. If Joseph hadn't shared his dream, maybe he wouldn't have been sold to slavery. Talvez se José não tivesse compartilhado do seu sonho, ele talvez não tivesse sido vendido como escravo. God would have fulfilled his plan in another way. Mas Deus teria cumprido seus planos de uma outra forma. Maybe Joseph didn't have to go through all that pain and suffering. E talvez José não tivesse tido que passar por toda aquela dor e sofrimento. Not everyone deserves to know your dreams or what you're planning. E o que eu quero falar é que nem todos merecem conhecer e saber dos seus planos ou dos seus sonhos. But Joseph's story doesn't stop in Genesis 37. Mas a história de José não se limita ao capítulo 37 de Gênesis. The pit was the first chapter. A cisterna foi o primeiro capítulo. After being sold as a slave, Joseph ends up in the house of a man named Potiphar. E depois de ter sido vendido como escravo, José ele acaba dentro da grande mansão de Potifar. Potiphar was the leader of Pharaoh's guards. E Potifar era o líder, né, o braço direito do faraó. Even Do though Egito. Joseph was a slave, E, God's favor followed him. e mesmo que José tenha sido vendido como escravo, o favor de Deus, as bênçãos de Deus o acompanharam. He was so trustworthy and gifted that Potiphar put him in charge of his entire household. A fidelidade, o caráter dele era algo tão profundo que, mesmo na posição de escravo, ele foi erguido e foi posto em posição de liderança ali dentro do reinado do faraó. Joseph rose from nothing. De novo, José saiu do nada. But just when things were getting good, Mas conforme as coisas foram melhorando, he was falsely accused. ele foi traído, foi acusado falsamente. Potiphar's wife tried to seduce Joseph. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo He said no. e ele falou não. He had integrity. Ele tinha integridade He ran away from sin. e ele fugiu do pecado. And guess what? E adivinha o que aconteceu? He was punished anyway. Ele foi acusado e foi punido da mesma forma. She lied and she said that he assaulted her. A esposa de Potifar mentiu e acusou José de ter seduzido sexualmente a ela. And Potiphar threw him in prison. E aí o Potifar que fez arremessou José na prisão, no calabouço. Now there's Joseph again in the cell. E aí de novo vai José mais uma vez sendo prejudicado. In a dark, cold place again. E ele está numa célula fria, vazia, He was in the pit. escura. Ele estava lá de novo numa outra cisterna. But God didn't forget him there. Mas Deus não o esqueceu ali. In prison, Joseph still served faithfully. E mesmo dentro da prisão, do calabouço, José continuou servindo fielmente. He interpreted the dreams of two men, a baker and a butler, who worked for Pharaoh. E ele ali teve a oportunidade de interpretar sonhos de duas pessoas, um mordomo e um padeiro. And Joseph told the butler, "When you get out, remember me." E José, depois de ter interpretado o sonho, falou para o mordomo: quando você sair daqui, não se esqueça de mim. And the butler said he would, E o mordomo disse que assim o faria. and then he forgot. Mas aí ele esqueceu de José. 2 whole years go by. E 2 anos inteiros se passam Joseph is still in prison, e José continua na prisão, waiting, esperando, wondering, e imaginando, dreaming, sonhando and maybe sometimes crying. e talvez até chorando. But he didn't quit on God, Mas ele não desistiu de Deus. and God didn't quit on him. E Deus não desistiu dele. Remember, if you don't quit on God, God won't quit on you. E não se esqueça, se você não desistir de Deus, ele também não vai desistir de você. One day, Pharaoh has a dream that no one can interpret.
E um dia o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. That's when the butler suddenly remembers Joseph. E aí, de repente, o mordomo se lembrou de José. They bring him out of prison, Então eles tiram José da prisão, clean him up, limpam ele. and in front of the most powerful man in the world at that time, Joseph interprets the dream. E ele é colocado ali diante do rei, o homem mais poderoso que existe naquele momento, para fazer a interpretação do sonho. In a matter of moments, Joseph goes from prison to the palace. E em questão de minutos, mais uma vez, José sai da posição de prisioneiro para um palácio real. Pharaoh makes him second in command of all of Egypt. E com isso o faraó faz ele como o homem mais poderoso de todo o Egito. No one above him except Pharaoh himself. Não tinha ninguém mais poderoso em todo o Egito a não ser o próprio faraó. God gave Joseph the wisdom to prepare the land for a famine. Deus deu a José a sabedoria e discernimento para preparar aquela terra para a fome que estava por vir. And years later, that same famine brought his brothers, the same one who betrayed them, to his doorstep. E aquela mesma fome que atingiu todo o país foi usada para trazer seus irmãos, aqueles que o traíram, para a presença de José ali no Egito. And what did his brothers do? E o que os irmãos dele fizeram? They bowed to him, Eles se curvaram diante dele. just like his dream said 20 years earlier. Da mesma forma que os seus sonhos tinham declarado isso 20 anos atrás. Joseph could have gotten revenge, O José poderia ter se vingado dos irmãos, but he chose mercy. mas ele escolheu ter misericórdia. He weeps, Ele chorou, he forgives them, ele perdoou eles. and he tells them in chapter 50, you meant it for evil, but God means it for good. E ele, ao perdoá-los, fala que lá no capítulo 50, que o que você fez com intenção de destruição, Deus tornou em algo que é bom. The dream was still alive. O sonho continuava vivo. Delayed? Yes. Atrasado? Sim. Challenged? Absolutely. Desafiador? Sim, com certeza. But never dead. Mas nunca morto. So what is the point I'm trying to lay out? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite? Protect your dream. It's sacred. Proteja os seus sonhos, mantenham-o seguro. Not everyone needs to know what God puts in your heart. Nem todos precisam saber aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Use discernment in who you allow into your inner circle. Use discernimento para você decidir quem você permite estar no seu círculo mais próximo de ti. And above all, trust in God's timing. E, acima de tudo, confie no tempo do Senhor. Because if God gave you the dream, He will make it pass. Porque se Deus te deu esse sonho, Ele vai te dar ferramentas para concretizá-lo. If God spoke to you during this word, I want to ask you to stand up. Se Deus falou com você durante essa palavra, eu gostaria que se colocasse de pé. Maybe you feel betrayed, overlooked, or rejected. Talvez você se sinta traído, desprezado, rejeitado. Maybe you told your dream to someone you thought would support you, Talvez você tenha dito o seu sonho a alguém que você achou que ia te dar suporte. but instead they laughed, they doubted, or even used it against you. Mas ao invés disso, eles riram de você, eles te desprezaram ou talvez tenham até usado esse sonho contra você. I want to remind you tonight, God still sees you. E eu quero te lembrar nessa noite que Deus continua te vendo. He still knows you. Ele continua conhecendo você. And most importantly, He's not done with your story. E mais importante ainda, Ele não terminou a sua história. Joseph was thrown into a pit, José foi jogado dentro de uma cisterna. forgotten in prison, Foi esquecido em uma prisão. betrayed by his own blood. Ele foi traído pelo seu próprio irmão de sangue. And yet the Bible says the Lord was with Joseph. E ainda assim, apesar de tudo isso, a palavra de Deus fala que o Senhor era com José. The same God is with you O mesmo Deus está aqui com você, right now. bem aqui nessa noite. Maybe your dream feels delayed. Talvez o seu sonho pareça estar atrasado. Maybe it even feels dead. Talvez pareça até que o seu sonho já morreu. But tonight God is saying it's not over. I'm still working. Mas hoje, essa noite, Deus quer falar com você que não acabou ainda. Eu não terminei com você. Philippians 1:6 says,
being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. E em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, fala assim: Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. I want to invite the pastor to come forward Gostaria que o pastor se aproximasse and lead us in this prayer. e nos liderassem nessa oração. But as he comes, Mas conforme ele vem até aqui, just stay in this moment. permaneça focado no Senhor. Let God minister in your heart. Deixe o Senhor ministrar o seu coração nessa noite. The dream still lives on. O sonho continua valendo. Aleluias.